Olá, bom dia, 11 horas e 5 minutos, começando mais um Comunidade Mulher aqui na Rádio CS Nova Progresso, claro, fazendo parte do Comunidade em Ação. Bom dia, Baby Robson. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E hoje, dia 5 de agosto, temos no chat da nossa rádio a presença da Maria Lúcia e do Jader. Maria Lúcia, parabéns atrasado, querida, ontem me passou. Quando eu cheguei em casa, falei, eu não mandei um abraço para Maria Lúcia, querida, um beijão para ti, tudo de melhor e um ótimo dia também para ti no dia de hoje. E hoje, o Comunidade Mulher tem uma novidade. A partir de hoje, sempre que pudermos, nós vamos trazer aqui pessoas que entendem bastante de determinado assunto. E hoje, para começar essa novidade no Comunidade Mulher, nós temos a presença aqui em nossos estúdios do Benê Aires. Ele é especialista em segurança e prevenção de acidentes no trabalho. Então nós vamos conversar com ele bastante na manhã de hoje. E o tema de hoje é prevenção e cuidados dos acidentes domésticos, tá? Então, o que a gente pode fazer em casa para evitar acidentes domésticos? Vamos, então, dar as nossas boas-vindas. Bom dia, Benê, seja muito bem-vindo na Comunidade Mulher. Muito obrigado, Cris, pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito agradável, descontraído, mas principalmente assim com muita informação de utilidade, porque sabemos que as nossas queridas mulheres são um exército de cuidadoras. Sim. Cuidam de sua família, cuidam de seus filhos, cuidam dos seus queridos pais, e cabe muito a elas, muitas vezes, conciliar com as atividades de trabalho também em casa, uma jornada dupla, tripla. Sim. E com certeza vamos ter um bate-papo muito agradável. Que bom. E nosso telefone já está aberto, claro, nós vamos começar a conversar aqui com o Beni, mas o 30310021 está aberto para você fazer qualquer pergunta e dúvida sobre como você pode evitar acidentes em casa, né? Então ele vai poder ajudar bastante com relação a isso. Então, enquanto nós estamos conversando, o telefone está aberto, você pode ligar a qualquer momento para fazer perguntas. Enquanto isso, Beni, quais são os principais acidentes domésticos que acontecem em casa e nós não nos damos conta da prevenção? Cris, é verdade. Muitas vezes a gente se cuida tanto aí fora, mas dentro de casa, aquela palavrinha lar, docilar, pode ser às vezes, na verdade, não tão doce assim. Nós temos uma série de situações que no dia a dia nós podemos nos deparar. Questões elétricas, por exemplo. Sim. Acidentes envolvendo eletricidade é um aspecto que nós precisamos ter um redobrado cuidado. No que diz respeito a cuidados com quedas. E às vezes em nossa casa nós temos uma série de ambientes que poderão impactar na questão de quedas. Um tipo de cuidado sutil também que merece uma especial atenção é os cuidados de acidentes de riscos biológicos, especialmente no que diz respeito à guarda de alimentos, a maneira como nós poderemos ter o cuidado no preparo e manuseio desses alimentos que poderão impactar em risco que nós chamamos de risco biológico. Olha que interessante, isso é uma coisa que a gente não pensa, né? Não para pensar. E outros cuidados também que requerem, assim, no que diz respeito à questão do nosso entorno, do nosso pátio, no que diz respeito a questões aplicadas assim à organização desse pátio. Algumas armadilhas que sem querer nós vamos nos apegando e quando vê nós estamos com um pátio com uma série de possibilidades de risco, talvez de animais peçonhentos, cobras, aranhas. Então vamos começar, Beni, falando o seguinte, me chamou bastante atenção essa relação da queda, dos acidentes, do que a gente tem em casa e que pode causar queda, principalmente com relação aos idosos. Eles são as maiores vítimas, a gente sabe por pesquisa que eles são as maiores vítimas de quedas em casa e às vezes por não prestar atenção em determinadas coisas. O que se pode evitar ter em casa ou que maneiras a gente pode prevenir essas quedas, principalmente com relação às pessoas de mais idade? Então, tu falas agora realmente de um grupo muito especial, que é esse grupo da melhor idade. Os nossos queridos idosos, eles requerem realmente assim de uma atenção especial. Nós podemos ter, às vezes, em casa, alguns fatores que podem contribuir para esses acidentes. Por exemplo,
Às vezes nós podemos ter um tipo de piso que, se nós viéssemos a ter um cuidado, por exemplo, a esse piso ser antiderrapante, já no momento da compra, na aquisição, quando nós estamos adquirindo, pensamos em colocar um piso dentro de casa. Será que, além de bonito, ele é um piso seguro? Que, por exemplo, se nós formos fazer um trabalho que envolva a higiene desse piso, limpeza desse piso, será que, se ele ficar molhado, isso poderá impactar num cuidado redobrado? O mercado hoje disponibiliza de uma série de variedades assim de piso antiderrapante, em que nós poderemos investir nesse tipo de cuidado, contemplando a questão da manutenção e limpeza desse piso. Às vezes nós temos um lindo tapete, bordado, pintado, aquele tapetinho que dá aquele look na casa gostoso, assim, que combina. Só que será que esse tapetinho também, ele poderia ser uma armadilha quando eu estou me deslocando rápido dentro de casa, sem muito cuidado? Sim, tem gente que coloca aquele tapetinho na cama, né? Assim, quando vai sentar na cama, né? Tem aquele tapetinho do lado, um de cada lado, né? Quando é casal. O tapetinho no quarto, o tapetinho na sala, sem dúvida é algo muito agradável tu ter como decoração, mas será que ele é seguro? E aí tu tocas na questão do nosso querido e querida idoso. Os idosos, ao natural, eles perderão muitos dos seus reflexos com o passar do tempo. E esse tapetinho ou esse piso escorregadio pode ser grande armadilha. Outra questão importante para a gente poder fazer uma reflexão é também no que diz respeito assim, a muitos degraus e desníveis em casa. Tu sabe que às vezes, quando se está fazendo a criação de nosso piso, talvez não se leve em conta a quantidade de degrau. Eu gostaria, assim, que de repente a gente pudesse fazer uma reflexão. Será que todos os degraus que eu tenho na minha casa, de sala para cozinha, de cozinha para o banheiro, de entrada da minha casa, será que a quantidade de degrau que eu tenho, ela realmente precisa existir? Ou será que eu poderia fazer alguma rampa ou algo que não desse esse desnível? Porque um degrau, para quem está falando no telefone, para quem está cantando uma música, para quem está distraído pensando na vida, pode ser um fator de queda muito importante. Degraus. E uma queda, ela sempre pode impactar, especialmente assim no tocante ao idoso, onde haverá talvez a questão óssea mais frágil. Uma queda sempre pode impactar nessa questão relativa a questões musculares. Então precisa se ter cuidado mesmo. E uma coisa que agora me ocorreu também, o idoso ele tem a pele muito frágil. E é também conveniente evitar móveis com aquelas quinas assim de bico, preferir quinas arredondadas, porque isso é uma coisa que... Maçaneta também de porta, porque isso machuca bastante o idoso se ele raspa, né? Nós estamos aqui focados nessa questão dos nossos queridos idosos, porque realmente requer um cuidado. Tudo que for no tocante a movimentação dentro da casa, é importante ter esse cuidado. Tu falas agora aqui com muita atenção a questão de abertura de portas. Isso. Às vezes a gente quer realmente assim abrir rápido uma porta para sair, estamos atrasados. Essa porta, ela tem que vão de abertura. Ela abre para fora, ela abre para dentro. Será que alguém está vindo em direção também a essa porta? Então, é um cuidado importante que a gente deve ter. Na questão de pele que tu menciona, é verdade. Às vezes nós podemos ter, assim, nessas nossas maçanetas, assim, talvez alguma rebarba, algo que pode facilmente ter algum corte. E isso, sem dúvida, pode ser impactante. Cris, tu sabe que eu estava me lembrando de uma coisa? Muitas vezes nós temos um segundo piso em casa, ou a chance do segundo piso, e aí nós vamos ter escada. É verdade. Será que essas nossas escadas, elas têm corrimão? Será que essa nossa escada, ela tem um antiderrapante? Será que essa nossa escada que nós temos, ela realmente representa um cuidado no subir e descer? Então nós precisamos, assim, lembrar de que essa questão de movimentação em casa, a gente tem que ter cuidado. E qual que é o correto da escada? Assim, então, para que eu tenha 2 pisos na minha casa, eu não tenho como transformar minha casa em um piso só. Eu tenho uma escada. Quais são os cuidados que eu devo tomar para prevenir acidentes? Independente da idade da pessoa, que a gente sabe que uma escada ela é um risco, né? Pode ser um risco para qualquer pessoa, né? Perfeito.
Tu sabe que subir e descer uma escada já por si só já representa um risco. Sempre que nós precisarmos ter uma certa concentração para fazer alguma coisa, e o subir e descer envolve essa concentração, já poderá ter risco de quedas. Então, sem dúvida, será extremamente importante essa nossa escada que nós estamos pensando em colocar em casa, que ela seja segura. Ou que já temos em casa. Ou que já temos. Como podemos transformar, né, numa escada segura? Então, será que nós temos um corrimão de apoio? Então, ter uma escada que ela não tenha um corrimão para possibilitar nós uma segurança no subir e descer vai ser muito importante. Ter um corrimão nessa escada. Não necessariamente precisará nós termos corrimão pelos dois lados da escada. Mas nós precisaremos ter em um dos lados, originalmente o lado direito, via de regra, para que quem suba ou desça tenha esse apoio. Uma fita antiderrapante, e no mercado se encontra de maneira muito comum essa fita antiderrapante, possibilitará também uma certa fricção no momento em que nós estivermos nos deslocando. Só que também tu me lembras uma coisa, como nós estamos em casa, será que de repente nós temos o bom hábito às vezes assim de tomar um vinhozinho, aquela cervejinha, talvez aquela bebida em casa ali de uma maneira social? Nós não podemos esquecer que o subir e descer, isso também pode impactar o nível de consciência que nós estejamos. Tu sabe que existe um alto índice de acidentes com pessoas que talvez estejam amortizadas dos seus sentidos, por assim dizer, porque alguém que tenha tomado a sua cervejinha ou a sua bebida precisará ter cuidados ainda redobrados subindo e descendo escadas. Então, assim, por exemplo, eu já tenho uma escada na minha casa, ela já foi feita, eu não tenho como trocar um piso por um piso antiderrapante. Os cuidados básicos que eu devo ter é ter um corrimão, exatamente, né? E procurar colocar uma fita antiderrapante. Ainda que o piso da escada não tem como eu trocar, eu não estou em condições de trocar agora, uma fita antiderrapante já vai prevenir, vai me ajudar a prevenir bastante acidentes. Sem dúvida. E um aspecto importante, será que eu estou enxergando o vão desse degrau? Então essa minha escada ela precisa ser iluminada, eu preciso ter uma visualização. Muitas vezes eu projeto dentro da minha casa uma série de cuidados no que diz respeito à iluminação. E será que essa minha escada está bem iluminada? Eu enxergo onde eu estou pisando? Então é importante que a escada também seja iluminada. Sem dúvida. E pode até ser um motivo de decoração também, né? Posso fazer uma decoração assim de bom gosto nessa minha escada com luz e tal, e ao mesmo tempo ela servir para o principal objetivo, que vai ser a segurança de quem sobe e desce. Tá certo. 11h17, nosso telefone está aberto, 3031-0021. Se você tem dúvidas de como prevenir acidentes, quais são os cuidados que você deve tomar em relação à segurança do seu lar, ligue aqui pra gente, faça a pergunta pro Beni, que ele está aqui e para responder qualquer tipo de pergunta relacionada a esse assunto. E Beni, me ocorre agora o seguinte, tu falaste sobre alimentação, a guarda dos alimentos, né? Isso é uma coisa que realmente me chamou a atenção, porque às vezes a gente lê, claro, eu leio, né, em jornal, revista, que deve se acondicionar bem e tudo mais, mas o que a gente não deve fazer para não ter um problema, assim, com relação a uma intoxicação alimentar, de repente, né, por exemplo? Sem dúvida. Há pouco nós falávamos na questão de queda, né? E aí queda no sentido muito amplo que nós venhamos a falar. Agora tu tratas um assunto que ele é muito, muito sutil. Tem um ditado que diz, Cris, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade. Então, o que acontece? Essa questão do risco biológico, ela é séria mesmo. Porque nós estamos falando não de uma queda, que é algo mais perceptível. Nós estamos falando de algo muito sutil, que é a contaminação biológica. E essa contaminação biológica, ela pode impactar diretamente na segurança alimentar, na saúde do indivíduo. Nós falamos de quê? Vírus, bactérias, protozoários, aqueles micro-organismos que nós não vamos ver a olho nu. Sim. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado com justamente o reaproveitamento de alimentos e a guarda desses alimentos. O período do verão, historicamente, classicamente, é o período mais cuidadoso que nós precisaremos ter de reaproveitamento e guarda de alimentos. Então, por exemplo, será que eu tenho aquele hábito de cozinhar de uma maneira assim, com quantidade, ao ponto que eu estou sempre fazendo muitas sobras ou tendo muitas sobras? O ideal seria que as nossas ouvintes
viessem a ter aquela projeção assim de alimentação de uma maneira mais do uso mesmo, tentando conhecer o perfil de quem vai se alimentar para que não haja assim muitas sobras. A questão da contaminação biológica, ela vai impactar na questão estomacal. Talvez até em adquirir talvez uma bactéria, por exemplo. Então, o uso da refrigeração é muito importante. Será que a minha geladeira, ela está de maneira adequada refrigerando? Ou ela está projetada ali no termostato de uma maneira que realmente conserve uma temperatura adequada? Será que no que diz respeito ao cozimento dos alimentos eu estou tendo alguns cuidados? Essa questão da alimentação, ela é muito importante, porque às vezes fica-se com aquela pena mesmo. Né? Puxa, eu cozinhei um pouco demais ali. Aí a gente não deve colocar alimentos fora. Isso sem dúvida é algo que num mundo onde tantas pessoas passam fome, exatamente, nós precisamos ter a consciência assim, de uma consciência de segurança alimentar. Mas, infelizmente, se nós reaproveitarmos alimentos que eles poderiam estar comprometidos, isso nós não vamos estar contemplando a segurança de nossa família. Então, basicamente, o que a gente pode mencionar de cuidado é o cuidado que a dona de casa, a gente sabe que muitas das ouvintes já têm esses cuidados, que é de procurar não cozinhar em excesso e procurar ter o cuidado em acondicionar esses alimentos de forma correta, em recipientes próprios. Basicamente, esses cuidados seriam os cuidados mais elementares que nós viríamos a ter. Tá, deixa eu fazer uma pergunta então. Por exemplo, eu fiz comida, sobrou, e eu não quero jogar fora, porque realmente sou contra o desperdício. Eu posso, assim, todo mundo já se serviu, eu vi que sobrou um pouco de comida, eu acondiciono ela num pote, eu fecho esse pote e ponho na geladeira, eu espero esfriar para pôr na geladeira, ou eu ponho ele aberto na geladeira e depois que esfriar eu tampo. Como que eu posso acondicionar? Qual é a melhor forma de eu conservar as propriedades desse alimento, mas não desperdiçar? Porque, de repente, se isso eu fiz no almoço, na janta eu quero reaproveitar. Eu devo deixar fora da geladeira, dentro da geladeira, tampado, destampado, como que é? Pois é, tu sabe que tu vai falando agora, eu estava te escutando com atenção, eu vou me lembrando de algumas coisas assim. Ainda semana passada eu conversava com um grupo de amigos e eles falavam sobre um hábito que existe numa certa região, que é das pessoas acondicionarem os alimentos no forno do fogão. Isso naquela região lá, pelo que esses amigos estavam conversando, isso acontece com uma certa frequência. As pessoas cozinham e tal e acondicionam lá no forno do fogão. Realmente, quando nós falamos assim em guarda de alimentos de uma maneira adequada, nós falamos em freezer e geladeira. Então, esses são os locais mais próprios para a guarda de alimentos já preparados. Quando nós nos referimos à questão de guarda desses alimentos no freezer ou na geladeira, hoje nós temos uma infinidade de recipientes, de potes apropriados. E eu até falo isso porque às vezes se tem também uma tendência de se utilizar outros que não são apropriados, como por exemplo, sacolas plásticas de supermercado. A sacola plástica de supermercado, ela não é própria para ser acondicionado alimentos para levar ao freezer ou à geladeira, por exemplo. Até pelo material que ela é preparada. Então, nós temos disponível... pela questão da higiene também, né? A gente traz a sacola na mão, às vezes larga, né? Se vem de carro, às vezes põe no chão do carro. Não Sem dúvida. Quando nós preparamos um alimento e nós o consumimos, esse é o ideal. É preparar o alimento e o consumir de uma maneira, assim, já na continuidade ali da refeição. Agora, claro, de repente nós vamos ter oportunidade de usá-lo mais tarde para ceia, para janta, e aí nós estamos falando no mesmo dia ou poucos dias depois. No que diz respeito à guarda desses alimentos, é realmente adequado nós fazermos o congelamento deles. Se nós vamos ter um tempo maior de uso, que não vai ser no mesmo dia, congelar. Só que um cuidado que a gente deve ter também, e as donas de casa sabem isso, são autoridades, quando nós descongelamos um alimento, fazemos o aquecimento deles no forno micro-ondas, por exemplo, não é mais adequado ficar novamente congelando. Especialmente alimentos no que diz respeito assim, a feijão, no que diz respeito a carnes. Então, uma vez descongelado... Não pode mais congelar. Exatamente, não ficar num processo repetitivo, né? O alimento vai perdendo as suas propriedades, ele não vai ficar tão saboroso. E é o que nós estamos falando aqui principalmente, é o cuidado na questão da segurança com risco biológico desses alimentos.
Tá certo. Agora, tu também falaste de início com relação ao pátio. Que forma que nós podemos evitar acidentes e cuidar para que não se desenvolva nenhum foco, né, de inseto, de coisas que vão nos fazer mal. Quais são as dicas para que a gente possa cuidar e quais são as coisas que a gente deve observar? Porque a questão não é só a dica. Opa, o Beni falou que eu não devo fazer isso porque pode gerar alguma coisa. Que tipos de cuidado a gente pode ter com relação à parte externa, né, da nossa casa? Cris, o pátio às vezes ele pode ter uma série de armadilhas. Vamos começar falando da questão assim da organização e limpeza do nosso pátio. Uhum. Às vezes eu posso estar assim precisando melhorar nessa questão no que diz ao layout do meu pátio, a arrumação dele, a organização. Será que eu tenho sucatas? Será que eu tenho assim aqueles itens que eu não utilizo eles ou eu fico guardando, pensando na possibilidade de um dia eu vir usar esses itens, só que esses itens entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, eles continuam lá. Uhum. Às vezes esses itens acabam se tornando verdadeiros criadouros de ratos, de baratas, Uhum. de lacraias, Uhum. de cobras, aranhas, e até mosquitos. Agora nós vamos ter o período do verão e novamente nós vamos nos deparar com grandes campanhas que serão feitas no nosso estado na questão do controle, do combate à dengue. A dengue. Uhum. Então assim, será que eu posso ter no meu pátio itens, me desfazer de itens que eles são desnecessários? Uhum. Então seria uma reflexão nesse sentido. Uhum. Bem, levando em consideração que eu vou ter um pátio limpo, organizado, se pressupõe que eu vou ter uma melhor visualização do meu ambiente onde eu tenho desse pátio. Uhum. Agora, o que eu posso mencionar em relação à questão, por exemplo, de elétrica? Uhum. Será que eu tenho no meu pátio fios? Só um instantinho, Beni, vamos atender o nosso ouvinte. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Cris. Oi, Arthur, tudo bom? Tudo bom? E aí, Arthur, tem perguntas aqui pro Beni? Eu queria, não sei se é uma pergunta ou é um comentário, porque ele falou ali a respeito da queda do idoso, né, cuidado, Aham. mas esses itens que ele falou aí, eu acho que é mais que importante, mas eu acho que dentre todos, o cuidado, eu acho que sempre tem que ter uma pessoa junto, ou seja com o idoso, ou seja com a criança. Uhum. Porque a gente quando faz uma casa, a gente não tem condições de projetar o amanhã. Uhum. A gente levanta as paredes, ou muitos faz aquele tal de puxadinho, porque a maioria do pessoal, ou não vou dizer todos, né? Uhum. Mas a maioria do ouvinte é uma luta para chegar onde chegaram, para poder ter um teto, ter uma coisa. Então geralmente a gente não projeta as coisas assim pro idoso, porque a gente sempre acha que não vai ficar velho. Então, se fez ali a escada da altura, porque o pátio vai encher, ou a gente não põe corrimão do lado direito e esquerdo, porque é o lado que dá. O piso, a gente bota geralmente a lajota mais barata, porque é o que deu. Uhum. E isso assim, o antiderrapante é muito importante, isso aí é muito importante. Mas eu acho dentre todos, que geralmente sempre se mora ou com o pai mora na frente, ou o pai mora no fundo. Uhum. Eu acho isso muito importante, mas entre eles eu acho que tem que ter sempre uma pessoa junto, porque geralmente quando a pessoa fica velha, eles largam de mão e só diz que está incomodando, né? Pior, Mas é tem que verdade. ele tem que ser o filho, ou a filha, ou o parente mais próximo, não vou dizer como uma bengala, mas é ajudar. O quanto foi ajudado até onde ele chegou. Uhum. Tá certo então, bom, Arthur. querido? Muito obrigada pela sua participação, querido. Um abraço. Boa. Tá, tchau, tchau. Olha, eu fiquei muito contente com o comentário aqui que o Arthur fez, o nosso ouvinte. Ele demonstra realmente o entendimento do assunto. Realmente, o ideal seria se nós viéssemos a ter esse acompanhamento dos nossos queridos idosos. Virmos a ser os pais dos nossos pais. É verdade. Afinal, eles cuidaram tanto de nós, eles nos ensinaram a caminhar. Lá quando nós estávamos gatinhando, a mãe estava na volta, nos cuidando de bater de quedas. E será que nós não podemos retribuir esse cuidado também? Esses cuidados que foram anos que eles demonstraram conosco, que ainda demonstram. Que uma vez pai e mãe, sempre será pai e mãe. Então, nessa fase da vida deles, realmente requer um acompanhamento da nossa parte. E isso demonstra aqui, pelo que o Arthur mencionou,
o tipo de filho que ele é. Essa preocupação já deu para ter uma ideia dele aqui, que com certeza o Arthur deve ser aquele tipo de filho que procura fazer o melhor para seus pais, e isso é legal. Tá certo. Pois é, Cris. Tu sabe que eu costumo às vezes perguntar assim, quando eu tô ministrando algum treinamento, quem é que tem piscina em casa? E felizmente, cada vez mais nós estamos tendo a oportunidade assim de quem desejar vir a ter esse tipo de equipamento. Só que ainda assim, muitos com certeza ainda não têm uma piscina em casa. Aí eu gosto de fazer uma outra pergunta. Quem dos participantes num determinado treinamento que eu faço tem balde em casa? E aí, quando eu faço essa pergunta, às vezes um ou outro não levanta a mão. Aí eu pergunto assim, o quê? Tu não tem balde em casa? Mas assim, o cuidado que nós precisamos ter na piscina é tanto quanto ter um balde em casa com água, com roupa de molho. Nós estamos falando de crianças de até 5 anos. Nós estamos falando de crianças que estão começando a gatinhar. E as crianças até 5 anos, psicologicamente já é comprovado, eles não têm o senso de cuidado. Todo aquele senso de perigo que um adulto tem, aquele amadurecimento que a própria criança, que tecnicamente até 12 anos é considerado criança, uma criancinha não tem esse senso do perigo. Então, nós falamos assim do que? Talvez de um brinquedinho que caia dentro desse balde, de um brinquedinho que caia dentro do vaso sanitário, de um brinquedinho que caia dentro de uma piscina. Essa criança, ela quer pegar o brinquedo, ela quer ir atrás. A criança gosta de água. Então, assim, os cuidados que nós precisamos ter, levando em consideração, por exemplo, baldes, no primeiro momento. Será que eu tenho o hábito na minha casa de ter balde com água pelo chão? E tenho criança que esteja gatinhando, ou pequenininhos aí de 3, 4 aninhos? Porque uma criança que caia dentro de um balde de cabeça para baixo, por exemplo, ela pode se afogar. E infelizmente nós temos muitos registros de atendimento junto aos bombeiros e junto à polícia militar, onde infelizmente esses nossos pequenos acabaram sendo vítimas de acidentes em casa com afogamento. Agora, no que diz respeito também à questão do vaso sanitário, será que eu tenho o hábito assim de ter um acesso controlado ao banheiro? Porque a criança também precisará ter cuidado em relação ao uso do vaso sanitário, envolvendo quedas. Agora, no que diz respeito à questão da piscina. Bem, a piscina realmente ela precisa estar num ponto estratégico de uma casa em que se tenha um cuidado, um acesso, um controle do acesso àquele local. Via de regra, os pais e familiares precisam lembrar também que ocasionalmente haverá crianças visitando essa residência. Crianças que são curiosas por natureza. As crianças que já são curiosas por natureza, que estão chegando para visitar uma família, elas querem descobrir aquele pátio, aquele mundo, aquele universo novo do seu amiguinho. E o monitoramento ele tem que ser constante. Então, aqueles dos nossos ouvintes que virem a ter piscina em casa, precisam realmente ter um cuidado. Como é que se faz isso de modo prático? Procurando delimitar o acesso a essa piscina, ter uma área restrita. Talvez fazendo com que haja a colocação, quando se projetar essa piscina para colocar em casa, numa área mais restrita, mais reservada da casa. Talvez até mesmo com antiparos, talvez até mesmo com cerca. Todo cuidado nesse sentido, ele vai valer a pena. E também, por exemplo, quem tem aquelas piscinas de plástico, pode ser aquela capa, né, que tem, porque pelo menos impede também que... Claro, uma criança mais curiosa, talvez ela vai tirar a capa, mas é uma forma de impedir... vai demorar um pouquinho mais para ela ter o acesso à água e também uma forma de proteger da sujeira, né, com essas capas, né, para essas piscinas. Sem dúvida. Ter uma piscina em casa é maravilhoso. O verão que o diga, né? Sim, poder chegar em casa, tomar um banho. Mas o nosso desejo é que se tenha uma piscina em casa, mas com segurança. E claro, lembrando sempre, né? Uma criança tomando banho sozinha é preocupante. Então é preciso se colocar coletezinho salva-vida, ou aquelas boiazinhas que se colocam em cada um dos braços. Dos braços. É importante se ter um acompanhamento. Se tem criança na piscina, precisa ter um adulto, um responsável ali junto acompanhando. Tá certo. Falando de crianças, como evitar os choques elétricos nas crianças, principalmente com relação às tomadas, que geralmente as tomadas em casa, elas são numa altura baixa, né? Eventualmente pode ter uma mais alta, mas elas são numa altura que as crianças, até engatinhando, elas alcançam, né? Como evitar que as crianças levem choques elétricos nessas tomadas? Então, tu falas agora, realmente, tu destaca mais um aspecto importante de cuidado.
as crianças parecem, as tomadas elas chamam as crianças. Então nós temos no mercado assim protetores de tomadas que se pode colocar e eles são baratos, eles custam na faixa assim, de até R$2, dependendo do modelo e o local onde nós vamos adquirir. Esses protetores nós podemos acondicioná-los diretamente nas tomadas. A criança e a eletricidade não combina. Então, assim como uma criança não brincaria com fogo, os pais não deixariam, os responsáveis, nós também não podemos permitir que as crianças possam introduzir na tomada faca, garfo, arame. Não é motivo de brincadeira. Também, quando se pensa na questão do layout, da projeção elétrica das tomadas numa residência, é importante levar isso em consideração. Então, as crianças elas precisam ter realmente esse cuidado, porque nós estamos falando de crianças que estão gatinhando, que estão aprendendo a caminhar, e os orifícios dessas tomadas chamam a atenção mesmo, porque elas estão acostumadas a ver, de repente, por exemplo, uma menininha que veja a sua mãe lá usando o secador de cabelo. E ela também tem um secador de cabelo. Ela vai querer também colocar o secador de cabelo na tomada, porque as crianças são muito observadoras. Sim, sim. Né? Um menininho que veja o seu pai usando furadeira, usando máquina de cortar. Então precisa ter cuidado também, com certeza. Tá certo. E com relação, Beni, nós falamos sobre isso no intervalo, ao reaproveitamento de recipientes, por exemplo, e pior que isso vem escrito, né? Não se deve reaproveitar para colocar outra coisa. Mas, por exemplo, um recipiente de álcool, que aí a pessoa resolve guardar alguma coisa, ou um de refrigerante, que vai colocar alguma coisa, é correto esse reaproveitamento de recipientes ou não? Cris, tu toca agora também num ponto bem interessante. A questão aí dos cuidados, agora a gente está contemplando a questão assim de risco químico. O que pode ocorrer? Às vezes pode ser atrativo financeiramente nós adquirirmos talvez uma água sanitária, um lava-louça, um produto de limpeza a um preço mais reduzido lá da Kombi da economia, lá daquela revenda de porta em porta. Só que o que pode ocorrer? Às vezes o acondicionamento desses produtos químicos eles se dão em embalagens inadequadas. E que inclusive não tem nenhuma rotulagem, como por exemplo assim, garrafas PET. Garrafas essa que até pouco tempo atrás eram usadas como refrigerante. Então pensa bem, uma criança que venha observar lá um sabão líquido na cor laranja, na cor vermelho, roxa, né? Roxa, que é de uva. Roxo. A criança ela associa aquela garrafa PET ao refrigerante. Ou suco, né? Tem sucos que agora vem em garrafa PET também. Então é importante os pais procurarem acondicionar esses produtos de limpeza de forma correta. Então, se porventura é de comum, a família talvez adquira esse tipo de produto, precisa colocar no recipiente mais adequado para que não haja por parte dessa criança que não tem discernimento essa confusão que poderá custar caro. Ou deixar longe do alcance da criança, né? Sem dúvida. Se usa, se gosta de usar, mas deixar longe do alcance das crianças. Sem dúvida. Né? Inclusive, Cris, depois eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes um telefone muito oportuno que todo pai, toda mãe, todo vô, toda avó, o tio, que a gente sabe que muitos tios também e tias são cuidadores de crianças, telefones do Centro de Toxicologia do Estado do Rio Grande do Sul, que é aquele telefone importante. Eu sei que muitos dos ouvintes têm nas suas residências telefone da pizza, do cachorro-quente, da farmácia. Mas esse telefone do Centro de Toxicologia é importante, porque vai ser aquele amparo que nós vamos ter no momento de ansiedade, que vai ser esse momento onde talvez a criança ingeriu algum produto químico. Pode falar o telefone, porque eu já passo em seguidinha esse telefone, que joia. Certamente vai ser muito aproveitado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beni. Isso eu soube de um caso que aconteceu até aqui próximo, e eu quero te perguntar. Quando a gente sai de casa, não vai ficar ninguém em casa. Hoje é muito comum as pessoas baixarem música, filme na internet, programas, fazer download de muita coisa no computador. A gente pode deixar o computador ligado sem que fique ninguém em casa? Ou isso é um risco para a segurança do lar em si, ainda que não vai ter ninguém, mas se é num condomínio, por exemplo, de apartamentos, pode prejudicar outras residências. A gente pode deixar ligado ou não? É melhor, é seguro que se desligue? Pois é, Cris. Puxa, olha essa manhã de sol aqui tá te fazendo, tu tá inspiradíssima pros assuntos aqui.
Cris, isso que tu estás falando realmente é muito procedente. Tu sabe que o adequado, e nós temos aqui uma característica de muitos dos nossos veranistas, que às vezes eles têm casa na praia e ficam lá talvez uma temporada toda. Se ausentam realmente um período bem expressivo. Tu sabe que tudo que nós vimos a poder facilitar, do tipo, desligar a água em casa para evitar um vazamento que não vai ser percebido. Então desligar a chave lá da nossa central da água. O ideal, sem dúvida, também seria ter o mínimo de equipamentos eletrônicos e elétricos ligados. O ideal realmente é que nós não viéssemos a ter equipamentos elétricos em uso durante o período assim de ausência. Isso seria muito adequado mesmo. Então, será que precisa ficar esse computador ligado de uma maneira tão extensa, que a gente sabe que tem um aquecimento da placa, existe um aquecimento? Claro que vai ter haverá alguns cuidados que realmente a gente não vai ter como fugir. Talvez a geladeira vai ter que ficar ligada. Mas será que precisa ficar a geladeira e o freezer ligado? Ou será que vai precisar ficar a geladeira ligada com aquele litrinho de leite, aqueles itens mínimos dentro da geladeira? Então é importante fazer uma racionalização. Tá, então computador, assim, equipamentos principalmente eletrônicos é conveniente deixar desligado se a gente vai se ausentar de casa. Sem dúvida. Não haverá nada que justifique um equipamento desse ficar ligado sem um devido uso, né? Tá certo. E com relação aos choques elétricos aí, não só para crianças, mas para o adulto, aonde que a gente pode eventualmente tomar um choque e a gente não cuida ou se descuida, né? Sim. Infelizmente, às vezes a gente pode ter uma série de situações em casa que podem possibilitar isso. Por exemplo, eu vou começar lá pela rua, tem tanta coisa para falar também assim nessa questão doméstica, mas, por exemplo, eu preciso evitar fazer alguma manutenção envolvendo máquinas elétricas em dias de chuva. Por exemplo, em dia de chuva, o dia que recentemente choveu, e nós tivemos esses últimos dias... Sim, bem chuvosos. Bem chuvosos, né? O tempo ele vai nos surpreendendo, hora chove, hora faz esse sol bonito como está agora. Mas será que vai ser esse o momento que eu vou cortar grama em casa? Talvez usando uma extensão, talvez usando a minha máquina de cortar grama em períodos chuvosos, ou que não seja de chuva, mas que tenha resquícios de alagamentos e tal. Como é que é o estado da minha extensão elétrica que eu uso? Quando eu faço serviços elétricos em casa e uso uma extensão, é uma extensão que tem emendas? É uma extensão que está desencapada em alguma parte dela? Então eu preciso ter esse tipo de cuidado. Isso pode ocasionar um choque elétrico. Sem dúvida. E eu falo isso agora contigo aqui, me lembrando de pessoas ao longo desses quase 20 anos de atuação na área. E a vida da gente mesmo, de queridas pessoas. Eu me lembrei de um agora aqui. O sobrenome dele é Reis. Ele era uma pessoa muito especial. Ele jogava futebol muito bem. Ele era um atleta. Ele era policial militar. Ele era uma pessoa que era de uma geração saúde, como se pode dizer. Mas, infelizmente, tombou ou veio de uma maneira prematura a faltar aqui entre nós, justamente cortando grama em casa num dia de chuva. Me lembrei dele agora aqui. Então, assim, esses acidentes acontecem. E acidentes com eletricidade são graves. Agora, falando contigo, me lembrei de um caso recente aí do ano passado, de descongelamento de geladeira. Descongelamento da geladeira, e dependendo do modelo da geladeira, às vezes nós temos resíduo de água no chão. E eu me lembrei de um caso que aconteceu lá no Paraná, em Curitiba, onde a dona de casa estava fazendo descongelamento da geladeira, muita água pelo chão, fio elétrico passando pelo chão, e essa combinação de água no chão com fio elétrico é nenhuma. A água é condutora de energia e ela infelizmente veio a ter uma descarga elétrica e veio a falecer. Lembrei agora de um caso, de um treinamento ministrado aqui na cidade de Portão, aqui próximo de Canoas, onde tristemente foi me relatado o caso lá da irmã desse rapaz que estava participando comigo no treinamento. A máquina de lavar roupa dela, por exemplo, estava com fio desencapado. A máquina de lavar roupa dela não tinha mais aquela flecha de forma adequada para ligar na energia. E eram feitas algumas enjambrações, esse é o termo, né? Enjambrações. E, infelizmente também a máquina de lavar roupa dela acabou tendo uma descarga elétrica ali nessa parte, com um resíduo de água no chão. Ela também veio a falecer, a irmã desse participante do curso. E o pior dessa história é que ele já havia previsto a situação, que era uma situação insegura, compartilhado essa preocupação com seu cunhado,
que minimizou tudo, né? Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Ah, sim, infelizmente. É as outras famílias que estão tendo acidente só acontece em casa. na casa do vizinho, né? Na nossa não acontece, né? Os outros que estão se machucando. 11 horas e 48 minutos, estamos próximos do encerramento. Se você tem alguma pergunta aí, alguma dica que tu queiras do Beni Aires, aproveite para ligar no 3031 0021. E Beni, uma coisa muito importante que me ocorreu agora, a questão dos medicamentos e crianças, que também não, assim como tu disse, eletricidade e água não combinam em nada, né? Medicamentos e crianças, assim, claro, medicamento só se for para melhorar a questão da saúde da criança, mas para brinquedo, assim, também não combina, né? Que dica que tu pode dar, assim, para que evite esse tipo de acidente, né? Que também é muito comum nos lares, né? Cris, essa questão de medicamentos primeiro é o acesso a eles, né? Aonde eu tenho acesso a esses medicamentos? É um acesso fácil para qualquer um, inclusive crianças? Então eu preciso ter um acesso restrito. Eu não posso ter um acesso facilitado a esses medicamentos. Um outro cuidado será que também eu tenho receio, eu tenho pena de reutilizar, de descartar medicamentos que já estão fora da sua validade e tal? Então eu não posso me fazer uso de medicamentos que estejam fora do prazo de validade. Então são 2 cuidados básicos que a gente pode destacar. A questão de acesso, pensando nas crianças, e a questão também dos medicamentos com aquela dor, talvez, de ter que descartá-los de forma adequada por eles estarem já vencidos. Tá certo, então isso é uma forma também. E eu lembro que tu falaste também com relação a quedas no banheiro, né? O que a gente pode fazer para evitar... é claro, com um tempo úmido, por exemplo, não tem como o chão não ficar úmido também, né? Proporcionar uma queda. Mas que cuidados nós podemos tomar para evitar quedas no banheiro? Olha, é muito importante. O velho e bom chinelinho. Já começa por aí. Se nós usarmos um velho e bom chinelinho, nós já vamos estar, de uma certa forma, dando uma grande contribuição para uma aderência do meu pisar, do meu me deslocar dentro do banheiro, com não ter queda. Então, o uso do chinelo é extremamente apropriado. Tanto no tocante à questão de quedas, quanto no tocante à questão de descarga elétrica, inclusive, levando em conta que o chinelo ele vai fazer uma interface, ele vai gerar assim uma proteção a mais para esse indivíduo que vir a ter alguma descarga elétrica em virtude de não ser colocado adequadamente esse chuveiro com fio terra, por exemplo. Então essa questão do então piso, o ideal é tomar banho com chinelo, chinelo de borracha, né? Sem dúvida. Para evitar queda e descarga elétrica, né? E fora do box, fora do lugar do chuveiro, também para evitar uma queda, assim, por exemplo, que eu caia e possa bater a cabeça na pia, o que dá para fazer para evitar uma queda nesse sentido? Então, justamente, por nós usarmos um sapato adequado, nesse caso um chinelo adequado, a gente vai ter uma aderência, né? Aquela questão que nós já falamos anteriormente no início da conversa, na questão do uso de tapetes e tal, isso faz parte também, a nós evitarmos quedas. Questão dos degraus, mas o uso de um chinelo adequado, um sapatinho adequado já vai ajudar muito. Tá certo. Bem, agora que tá já perto do encerramento mesmo, vamos passar o telefone do Centro de Toxicologia do Rio Grande do Sul, por gentileza? Claro, a ligação é gratuita, então é 0800 721 3000. Então, é o CIT, Centro de Informação Toxicológica do Estado do Rio Grande do Sul. 0800 721 3000. 3000, tá certo. Esse então, telefone é 24 horas. Uma criança lá, de repente, ingeriu produto químico, alguma coisa, é um telefone... Os primeiros cuidados a gente deve ligar para já saber o que fazer antes de chegar, por exemplo, ao hospital, né? Supondo Perfeito. Que seja um pouco longe de casa, é uma forma... A gente ligando, certamente alguém vai nos atender e dar as primeiras orientações. Sem dúvida. Perfeito. Ah, tá. Bom dia, com quem eu falo? Não. Ele não está lá, é o seguinte, o João Vargas está perguntando, nós estamos a 11 horas e 53, o programa estourou, né? Ele pergunta se aquele fio verde do chuveiro é necessário, tem que usar aquele fio verde. Olha, João Vargas, obrigado aí pela audiência e também pelo prestígio aí nas perguntas. Olha, tu fizeste uma pergunta muito apropriada.
Que quase ninguém usa aquilo, né? Perfeito. E esse Os imprudentes, que é o detalhe. Quando alguém estuda, alguém vai lá, projeta equipamento, aí coloca lá determinado item. Será que esse item ele é desnecessário? Será que ele não tem um objetivo? Será que ele visa alguma coisa? Sem dúvida. Esse fiozinho verde, ele deve, não é deveria, ele deve ser realmente conectado à questão elétrica. Quando nós estamos lá fazendo a projeção elétrica, nós precisamos lembrar do aterramento. E isso não é restrito apenas ao chuveiro. Todos os nossos equipamentos elétricos, eles via de regra deverão, não deveriam, ter um aterramento adequado. Então aquele fiozinho verde, ele possibilita isso. Só que não adianta nós meramente termos ele ali de forma ilustrativa, simbólica. Ele precisa ser conectado na tomada. Porém, também essa tomada que faz a conexão aí para o chuveiro, no caso que nós estamos falando, de nada adianta meramente empurrar esse fiozinho verde para dentro de um daqueles 3 orifícios, porque recentemente, nos últimos anos, nós tivemos que trocar, fazer uma adequação. Até estou vendo as tomadas aqui da rádio, estão todas dentro do padrão da ABNT e tal, mas precisa ter, não meramente às vezes a caixinha, nós precisamos realmente ter a ligação do fio terra, e isso o eletricista, o profissional eletricista, ele fará, sem dúvida alguma, de forma adequada essa ligação. Tá certo, então. Beni Aires, gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Foi ótimo todas essas dicas que são extremamente importantes para nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa família e até para poder orientar um vizinho, um amigo, né? Foram dicas realmente maravilhosas. Então, a Comunidade Mulher agradece muito, muito mesmo a sua presença, Beni. Cris, eu que agradeço a ti, aos ouvintes e também a oportunidade que foi me dada aqui. E lembrando que nós somos multiplicadores. Sempre nós devemos multiplicar as boas informações para compartilhar com aquelas pessoas que nós amamos. E o cuidado nunca é demais. Uma coisa eu aprendi, as pessoas, nós não nos acidentamos porque nos cuidamos demais. Geralmente quando nós não nos cuidamos tanto como poderíamos é que abrimos uma janela para um acidente. Então o cuidado ele sempre vai... Cuidado e canja de galinha e caldinho de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, o cuidado é importante. Tá certo, Beni. Muito obrigada. E o Comunidade Mulher se despede desejando uma ótima tarde de terça-feira a todos vocês, ouvintes da CS Nova Progresso. E amanhã, a partir das 11 horas, estaremos de volta.